o resultado de uma projeção não é uma outra relação, então nós podemos aplicar sobre essa outra relação o quê? Uma operação de seleção, por exemplo. Então nós podemos, ou vice-versa, nós podemos fazer uma projeção sobre o resultado de uma seleção. Nós temos aqui no slide uma operação de seleção. Ela vai selecionar todas as tuplas que tem, onde o atributo idade tem valor maior que 50. Agora, se eu não quiser trabalhar com todos os atributos dessa tupla, o que eu posso fazer? Eu posso implementar aí uma operação de projeção, projetando sobre as tuplas que foram selecionadas na operação anterior, eu vou aplicar a projeção dos campos nome e idade. Dessa maneira, os campos ou os atributos fone e e-mail serão descartados. A união, ela é uma operação binária, quer dizer, ela vai ser aplicada sobre duas relações. A união B, ele resulta numa relação contendo todas as tuplas de A, do meu conjunto da minha relação A, e todas as tuplas de B. Só que eu vou eliminar as repetições. Se, por exemplo, eu tivesse na minha relação A os valores 1, 2 e 3, e na minha relação B eu tivesse o valor 1, 2 e 4, e eu aplicasse essa operação de união, qual seria o resultado da minha outra relação? Seria 1, 2, 3 e 4. Porque o 1 e o 2 que já existem no conjunto B, na relação B, dentro dessa tupla, elas são idênticas, são os mesmos valores que já existem em A. Então, eles vão ser retirados. A gente não pode fazer a união de relações com esquemas diferentes, porque os campos têm que corresponder uns aos outros. É a operação de interseção, que também é uma operação binária, ou seja, ela é aplicada sobre duas relações. Ela é denotada pelo símbolo A interseção B e resulta numa relação contendo todas as tuplas que pertencem às duas relações ao mesmo tempo. Então veja, contendo somente as tuplas que estão nas duas relações ao mesmo tempo. Outra operação que nós temos sobre as relações é a operação de, acompanha aí, diferença, né? É uma operação também binária, ou seja, aplicada sobre duas relações, onde x diferença de y resulta numa relação contendo todas as tuplas que pertencem a x, ok? E não pertencem, então, a y. Então, x diferença de y ele vai resultar numa relação que contém as tuplas que pertencem a x e não pertencem a y. Então, eu vou fazer, na verdade, uma subtração dos valores que eu tenho em x que não pertencem, que estão em A. Então, ele vai resultar, eu vou retirar, por exemplo, eu tenho no meu conjunto A os valores ali 1, 2, 3, né? E no conjunto B, na minha relação y, eu tenho apenas o valor 2. Então, o resultado da minha operação x diferença y seria o quê? Seria o valor 1 e 3, seria o valor resultante. Mas uma observação importante, né, é justamente o quê? Que as operações de união, interseção e diferença, elas somente podem ser aplicadas sobre relações de mesma estrutura, certo? Então, como a gente comentou mais cedo, que as operações de seleção e projeção não faz sentido você aplicá-las sobre duas relações diferentes, não faz sentido você juntar, você colocar no mesmo pacote, vamos dizer assim, tuplas, né, fazer a união de tuplas de esquemas diferentes, certo? Então, essas três operações, elas somente podem ser aplicadas sobre relações que são união compatíveis, significando que elas têm a mesma estrutura, certo? O produto cartesiano, ele é uma combinação das tuplas de duas relações. Ele combina, por exemplo, tuplas de R e S e resulta em uma relação que tem uma tupla para cada combinação de tuplas, uma de R e outra de S. Por exemplo, aqui, vamos exemplificar o que eu acabei de dizer. Eu tenho aqui
duas relações, né? Uma relação que eu vou chamar de funcionário e outra tabela, outra relação que eu vou chamar de cargo, né? Como seria então aplicar esse produto, que seria combinar essas tuplas entre essas duas relações? Qual seria o resultado? Eu vou aplicar a combinação da tupla número 1 aqui, ó, dessa primeira tupla, com todas as tuplas da minha segunda relação, ok? Minha relação R e a minha relação S aqui. Então, eu vou pegar essa tupla e combinar com essa e depois com esta. Eu vou ter aqui, ó, na minha relação, nova relação aqui resultante, eu vou ter aqui, ó, José, código 1, combinado com aquele primeiro registro da minha relação S, ó, NS1. José, também com código 1, combinado com o segundo item aqui. Então aqui eu tenho ali o produto, né, cartesiano daqueles dois ali. A notação, a sintaxe desse produto cartesiano, dessa operação, é a seguinte: relação A, né, no nosso caso a primeira relação, produto cartesiano, relação B, que é utilizado aqui. Dentro desse produto cartesiano, ele pode ser aplicado, né, diferentemente das operações de união, diferença e interseção que nós estudamos, ele pode ser aplicado sobre relações de estruturas diferentes. Essa acaba sendo que é a sua maior utilidade, porque eu posso utilizar então essa operação em relações que não possuem o mesmo esquema. O detalhe do produto cartesiano é que podem ocorrer a duplicação de tuplas. Por quê? Porque quando a gente faz todas as tuplas, né, uma relação, uma combinação de todas as tuplas de uma relação A com uma relação B, o que vai acontecer? Primeiro vem uma parte com todas de A com todas de B e também todas de B com todas de A. Então pode existir a duplicação. Então combina tuplas de duas relações diferentes por meio de atributos com valores comuns. A junção, ela vai ser aplicada sobre duas relações, mas tem que especificar também um atributo que vai servir de base para a junção das duas tabelas. Primeiro, é feito o produto cartesiano e depois alguns registros serão excluídos. Que registros serão excluídos? Serão aqueles registros que não satisfazem a restrição em relação ao campo, ao atributo que foi utilizado como base para a junção. Trocando em miúdos, a junção de duas relações baseadas no valor de um determinado campo é a operação de produto cartesiano seguida pela operação de seleção, certo? Então vai ser feita uma seleção para quê? Para restringir, né? Vai ser aplicada uma restrição sobre aquelas tuplas e algumas tuplas que satisfazem a essa restrição irão compor a junção. Vamos supor que nós queremos fazer a junção de duas relações com base no campo código do cargo, né? Nós vamos supor aí que aqui nessa relação, na primeira parte da relação, nós estamos falando de um funcionário, certo? Onde nós temos um campo que é o nome do funcionário e o código do cargo que ele ocupa. E nós temos uma tabela de cargos, né? Por exemplo, cargo NS para nível superior, NM para nível médio. Foi feito o produto cartesiano dessas duas tabelas. Então nós temos como resultado a combinação de todas as tabelas, de todas as tuplas das duas tabelas. Mas aí nós queremos saber agora que funcionário ou qual cargo cada funcionário ocupa. Para isso a gente faz a junção baseada no campo código do cargo. Nas duas relações tem esse mesmo campo, ó. Então, o que vai acontecer? Vão ser selecionadas apenas as tuplas nas quais o código do cargo tem o mesmo valor nas duas tabelas diferentes, nas duas relações que compuseram o produto cartesiano. E aí qual vai ser o resultado? O resultado qual é? É justamente que apenas as tuplas onde tem José e Maria, nas quais o código do cargo corresponde ao mesmo valor nas duas relações diferentes.